Hello everybody, how are you doing today? Fine? Welcome to our English class. Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de inglês. Antes de iniciar, faremos a higienização necessária usando hand sanitizer. Tirando face mask ou face covering e guardando neste plastic bag. Bom, pessoal, sou o professor Carlos e novamente mando um abraço a todos vocês, alunos e alunas da educação de jovens e adultos, EJA. Vivemos um momento relativamente longo, de distanciamento do ambiente escolar, mas contamos com a sua determinação para alcançar os seus objetivos, tudo bem? E quero aqui reforçar duas tarefas importantes, se liga aí, as atividades do portal Escola em Casa. Toda semana tem atividades novas de todos os componentes, hein? E a sua escola também disponibiliza, de alguma forma, o PET, que é o Plano de Estudos Tutorados, com exercícios que complementam nossas videoaulas, tudo bem? Olha, é necessário que você assista às aulas, faça todas as atividades e devolva para que a equipe escolar corrija e acompanhe a sua evolução. Dado o recado, vamos para o nosso assunto desta aula, tecnologia e trabalho. Bom, pessoal, tecnologia é o tema abordado por todos os demais componentes curriculares neste mês. Em nossa aula, iremos dialogar com a história, mostrando as origens dessa língua, as etapas que ela atravessou até os dias atuais. Também entraremos em geografia, para apontar onde no mapa fala-se inglês. E no campo de trabalho, onde o inglês tem forte presença. E como você pode alçar altos voos em seus estudos com auxílio da tecnologia? Algumas perguntas geralmente feitas pelos alunos sobre o porquê de estudar inglês poderão ser respondidas nesta aula. Então, fasten your seatbelts. Let's go! Bom, nós somos falantes nativos da língua portuguesa, ou seja, ela é a nossa língua materna, falada de norte a sul, leste a oeste do Brasil, inclusive com suas variantes regionais. Outras línguas coexistem com ela, em número muito menor, como as línguas das etnias indígenas, dos que são descendentes de outros países e vivem no Brasil, como os alemães, poloneses, italianos, japoneses e os que fazem uso da linguagem brasileira de sinais, Libras. Mas ao aprender um idioma, no caso uma língua falada e escrita por um povo de uma determinada nação, nós apropriamos de uma historicidade muito rica. São séculos e séculos de construção linguística e que sofre alterações até hoje. Assim como aconteceu com a língua portuguesa, espanhola, francesa e etc., a língua inglesa tem a sua história. Esta região do globo é a Europa, o velho continente. É daqui que surgiram quase todas as principais línguas faladas no mundo afora. Para se ter uma noção ainda melhor da distribuição das línguas pelo planeta, vamos analisar essa ilustração abrangente feita pela artista finlandesa Minna Sundberg. Minna Sundberg é uma desenhista da webcomic Stand Still, Stay Silence, um site de quadrinhos feito especialmente para a web, o que eu recomendo para os amantes dessa arte. Aqui o desenho não aborda as línguas orientais por terem informações isoladas desse tronco linguístico e estava fora dos objetivos da artista, que queria mostrar quão próximos, linguisticamente falando, estão o sueco, o dinamarquês, o norueguês e o islandês, falado na Islândia. O finlandês, apesar de coladinho com os países nórdicos, teve raízes distintas. O tamanho dos ramos nas pontas representa a quantidade em volume de falantes pelo mundo. Indo-europeu aqui quer dizer originário da região da Índia, Irã, Iraque e Turquia, os persas, e da Europa. Então aqui temos o tronco indo-europeu, que se divide, se bifurca em dois grandes galhos. O indo-iraniano, que vai formar as línguas do Oriente Médio, alguns países da África e do Sudeste da Ásia. E também temos
a europeia, que irá alimentar outros galhos para formar, principalmente, entre outros, 3 galhos menores, mas igualmente robustos, que são as línguas eslavas, o russo está aqui, as línguas românicas, temos aqui o espanhol, o português, o italiano, o francês. No outro, nós temos as línguas germânicas, destacando-se aqui nas pontas, o alemão e o inglês. Verifiquem que, comparado a todas as línguas desta árvore, o inglês é a que tem a maior expressividade de falantes. E você pode estar se perguntando, onde o inglês é falado naturalmente? Bom, há países em que o inglês é falado como primeira e única língua, em outros como segunda língua, ou como língua oficial, ou como língua estrangeira, que é o caso aqui no Brasil. Nesse sentido, eu trouxe mais um mapa para você. Onde houver cor, tem algo a ver com a língua inglesa. Nós sabemos que ela está presente no mundo todo. Isso é indiscutível. Mas aqui é onde ela tem presença como língua estabelecida, usada pelos falantes que vivem nessas regiões. Sem entrar em detalhes, o termo aqui na legenda escrito Anglosphere refere-se aos países que possuem fortes laços históricos, culturais e militares com o Reino Unido. Também nos chama a atenção de que o inglês não é a língua oficial na maioria deles. Em alguns desses países, o inglês como língua oficial convive com dezenas de outros dialetos, como é o caso de Serra Leoa, a Libéria, a Nigéria. Países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e o Reino Unido, e também a Austrália, não possuem o inglês como língua oficial. Isso mesmo que você ouviu. Aliás, não há língua oficial nesses países. Curiosamente, aqui de laranja, há países em que o inglês não é oficial, mas é falado pela maioria. Nós vamos agora voltar no tempo e olhar de perto a formação da língua inglesa. Antes mesmo da era cristã, inúmeros povos habitavam esta região do continente europeu, com dezenas e dezenas de dialetos. Dialetos são línguas menores faladas em comunidades igualmente pequenas, como as etnias indígenas ou tribos africanas. Na Europa, os celtas estavam espalhados pela região que hoje conhecemos como a Espanha, França, Alemanha e Inglaterra. Tudo isso começou a ruir com a chegada dos romanos, o Império Romano, no ano 55 a.C. E foi assim por mais um século, entrando na era cristã. Os romanos falavam qual língua? O latim, que é considerado hoje como língua morta. Mas não totalmente, pois é usada nos meios científicos. Com a invasão romana, o latim foi incorporado à língua céltica, causando alguma modificação do vocabulário, mas que somente veio a se consolidar posteriormente, como veremos a seguir. O Império Romano também teve seu fim séculos depois. Mas ainda em 410 d.C., houve uma série de invasões de tribos germânicas. Os jutos, os ângulos, os saxões e os frísios, seguindo de um grande massacre de celtas, obrigando os romanos a se retirarem. Foi nessa época, ainda com a influência do latim, é que o inglês começou a ser embrionado. Os historiadores linguísticos chamam essa fase de Old English, o inglês antigo, e começava aí a construção de alguma literatura. Aí temos um exemplo de parte de um poema escrito em Old English. Diria que é quase irreconhecível comparado com o inglês atual. E aqui vai uma curiosidade. Cerca de 60% das palavras da língua inglesa são de origem latina. Algumas palavras com origem latina são cup, no inglês. Cup quer dizer xícara ou uma taça. Lembra de Copa do Mundo? Vem daí. People, que são pessoas, gente, no português. No latim, plebos, que lembra também em português plebeu ou plebeia. Doctor, em inglês, que é um médico, doutor, vem do latim doctor, médicos. Family, no inglês, vem do latim familiam. Grateful, quer dizer grato ou grata, vem do latim grata. Transport, no inglês, o prefixo trans vem do latim. O símbolo da moeda britânica, libras,
Ó, não confundir com a sigla de Linguagem Brasileira de Sinais, tá? No inglês, pound vem do latim, esse símbolo. AD, depois de Cristo, usado no português, é usado assim no inglês, do latim Anno Domini, o ano do Senhor. A abreviação EG, quer dizer, por exemplo, no inglês, vem do latim Exempli Gratia. A abreviação PS, que é muito comum em cartas, é Postscriptum, do latim. E assim por diante. Claro que a história não parou por aí. Os ângulos, uma das tribos que expulsaram os celtas, lembra? Falavam o dialeto English, ou algo parecido com isso. E ajudou também a formar o Old English. Os vikings, conhece? Os bárbaros escandinavos, região da Dinamarca, também invadiram a Inglaterra e ficaram lá por uns 200 anos. Palavras como o verbo to be, ser ou estar, strong, forte, water, água, iron, ferro, lembra de Iron Man? Old, velho ou velha, milk, leite, house, casa, tree, árvore, ship, navio, 10, numeral 10, 12, 12, woman, mulher, year, ano, são todas de origens anglo-saxões e vieram dessa época. As invasões ganharam força em 1066, no século XI, com os normandos, vindos lá da Normandia. Normandia é uma região do norte da França. Com essa conquista sangrenta sobre os anglo-saxões, o dialeto francês, chamado de Norman French, foi o predominante até o final do século XV. Movimentos nacionais acabaram fortalecendo o inglês, ou English, mas a língua dos anglo-saxões já estava adulterada demais com a presença francesa. Palavras derivadas desses grupos passaram a coexistir e até hoje são usadas. Vamos ver algumas palavras derivadas do francês? Aqui está a versão anglo-saxão, answer, que é responder. No francês, veio do francês, o inglês respond. Então, aqui mostramos o seguinte, que no inglês tem a palavra de origem anglo-saxão e a palavra de origem francesa, respond, e ambas são usadas no inglês. Freedom, que é liberdade, veio do francês também liberty. Ambas são usadas, às vezes com uma pequena diferença de uso, mas são usadas na língua inglesa. House, anglo-saxão, mansion, do francês. Sim, há uma variação de sentido, mas a palavra ela veio do francês, mansion. Mistake, mistake quer dizer um erro. E olha a palavra em inglês que veio do francês, error. Ambas convivem na língua inglesa. Shut e close são sinônimos. Shut quer dizer fechar. Close veio do francês. Child e infant, uma versão anglo-saxão e a outra francesa. Não são exatamente sinônimos. Criança, anglo-saxão. Infant, French, é do francês. São palavras quase sinônimas. Ghost, anglo-saxão. E phantom, do francês. Ghost e phantom. Ghost, lembra? Anglo-saxão a palavra. Ghost é um fantasma. Do francês, phantom. Phantom quer dizer uma aparição. Essa época é conhecida como Middle English. Já havia uma literatura em andamento e um dos mais conhecidos é o do escritor Chaucer. Embora encontremos muitas palavras que são facilmente compreendidas aos estudiosos do inglês, ainda em mesmo número a grafia torna-se um obstáculo para a leitura. Foi nessa época também que houve a mudança da pronúncia da vogal I. Sim, era também falada dessa maneira, igual do português, mas as pessoas mudaram para I em muitas palavras, inclusive com a vogal sozinha. Por exemplo, die, morrer, site, que é um lugar, hoje em dia refere-se a alguma coisa da internet, uma página da internet, não é? Mas site quer dizer um lugar. Like, não falamos leak, falamos like. Light, que é luz, não falamos lit, mas light. Night, noite. Ride, passeio. Combine, realize, que é entender, compreender, chegar a uma conclusão. Também realizar, como realizar um sonho, por exemplo. No século XVI surgiu a imprensa e a língua inglesa se disseminou pela classe média na Inglaterra e as mudanças continuaram. Surgiu o verbo auxiliar do, did, usado muitas nas frases interrogativas e negativas, como já foi explicado em nossas aulas, e também pelos professores da sua escola.
Nessa época, o inglês buscou ter uma padronização e surgiram os primeiros dicionários. Essa fase é conhecida como Modern English, mas não quer dizer contemporâneo, é o inglês moderno. E um dos mais importantes escritores era William Shakespeare, autor de peças imortais como The Tempest, Romeo and Juliet, Hamlet, lembra? To be or not to be, that's the question. Até o século XIX, falava-se 6 idiomas na Inglaterra. O celta, em menor número, o latim, ensinado até mesmo no Brasil por várias décadas, e século XX adentro, e as variáveis temporais do inglês como Old, Middle e Modern. Uma mistureba, não é verdade? O inglês de hoje também é assim. Na verdade, é uma língua muito plástica que permite se moldá-la de acordo com os costumes de um povo. No século XVIII, os Estados Unidos eram considerados a terra da prosperidade e da liberdade. Muitos irlandeses e britânicos migraram para lá levando a cultura e a língua para o novo mundo. E mais uma variável do inglês surgia, o American English. Da mesma maneira que o português já vinha sofrendo alterações no Brasil pelo distanciamento das origens, o inglês também foi afetado pelos falantes. Com as conquistas da navegação, os ingleses chegaram na Austrália e em outras regiões do mundo. E aí surgiu o Australian English, New Zealand English, South Asian English, Indian English, South African English. É bom esclarecer que não são outras línguas, é o mesmo inglês com praticamente as mesmas estruturas, igual acontece aqui no Brasil com o português. O português falado aqui tem características distintas do português falado em Portugal, na Angola, em Moçambique, Timor-Leste, lá na Ásia, do outro lado do globo, Macau, China e até mesmo dentro de um país como o Brasil, há variações de pronúncia, vocabulário. É macaxeira, mandioca ou aipim? Imagina de um país para o outro, né? Mas ainda é o português. Assim também é como o inglês, uma língua gramaticalmente sólida, bem amarrada, isto é, não dá para mudar muita coisa nela, mas moldável nas palavras. Por exemplo, estou tirando uma selfie, né? Então vem de self, a si mesmo. Ou você já deve ter vontade de ter um corpo em boa forma ao ver fotos dos artistas. Então a imagem é uma fitspiration, isto é, fitness mais inspiration. Aliás, palavras que terminam em ation é o que não falta no inglês, não é? Por exemplo, embromation é uma delas. Depois dessa viagem pelos tempos remotos e brincando com os atuais, vamos agora observar alguns fatores que propiciaram a expansão do inglês mundo afora, mais precisamente no século XX. Com a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o poderio militar americano ficou evidente. Então podemos dizer, a grosso modo, que os Estados Unidos colocaram ordem no caos. Afinal de contas, alguém tinha que conter o avanço do nazismo, que já chegava na Ásia, e a guerra já contava com mais de 8 milhões de mortos. A presença dos americanos ao redor do globo foi marcante, a tal ponto que línguas como o latim e o francês perderam espaço e com as mudanças no cenário político, econômico e cultural, o inglês passou a ser uma língua obrigatória de ser aprendida em praticamente todo o planeta, ainda em meados do século XX. O mundo acadêmico precisou de padronizar o conhecimento vindo de pesquisas. Então, naturalmente, o inglês foi a língua escolhida para cumprir a função que o francês outrora fazia. Hoje, todo artigo científico precisa vir com um resumo em inglês. Há muitos trabalhos importantíssimos sendo publicados, especialmente hoje, em que uma pandemia tem feito os pesquisadores a buscarem uma vacina para a Covid-19, com artigos publicados em revistas de grande renome, como The Lancet, Nature Medicine, Science, todos escritos em língua inglesa e com artigos ainda sem tradução para o português. Ou seja, é material estrangeiro em primeira mão. Você irá encontrar primeiro em inglês. E material, digamos, científico, feito no Brasil, terá a publicação também em inglês, obrigatoriamente, para a comunidade internacional ter acesso.
E por último, mas o mais importante para nós em nosso dia a dia é a tecnologia. Dificilmente você encontrará qualquer aparelho eletrônico com os dizeres totalmente língua portuguesa. Produtos made in Japan, China, Korea, vêm com seus manuais em inglês também. Produtos exportados para países de língua anglo-saxão ou asiáticos precisam ser traduzidos para o inglês. E nem falei das artes, como cinema, a música, a literatura mundial, os quadrinhos. Somado à cultura nossa aqui do Brasil, o acesso ao que o mundo produz para abrir nossa mente começa pelo inglês. Então, já dá para ter uma ideia da importância que se tem quanto ao estudo da língua inglesa. Você jovem que pretende ter um objetivo focado no futuro, precisa perceber que conhecer e estudar inglês somente acrescenta em sua formação, além, é claro, de causar um grande impacto em seu modo de ver o mundo que abre portas pela sua qualificação. Você que já está no mercado de trabalho, quer dar um upgrade ou até mesmo buscar novos horizontes, meu conselho, hein? Estude inglês e invista nos seus sonhos. Há excelentes oportunidades para quem se dedica e quem se esforça. Eu fiz um levantamento das áreas de trabalho que garantem uma boa remuneração e que exigem inglês fluente. Administração. A área administrativa exige pessoas que falem inglês para facilitar a comunicação com fornecedores e diretores de outras empresas mundo afora. Adivinha qual língua é a preferida? Marketing. Com a expansão das redes sociais, o inglês se tornou pré-requisito para entrar em mercado internacional. Tourism. Olha, quando a pandemia estiver sob controle, o turismo volta a ser uma excelente área de investimento no inglês. Não somente por terra, mas também no mar, em excelentes cruzeiros. Pode apostar. Foreign Trade. O Brasil sempre esteve em alta nas exportações e quem contrata um profissional em comércio exterior, espera-se domínio no inglês. Está esperando o quê, hein? Engineering. Muitas empresas da Europa e dos Estados Unidos abriram plataformas em terra ou no mar, aqui no país, para exploração sustentável. O inglês é pré-requisito. Imagina o salário e as possibilidades de crescimento em multinacionais. Foreign International Affairs. O inglês é indispensável nas relações exteriores, além de um exigente nível de formação acadêmica. Comece agora, se for a sua área de interesse. Os ganhos são compensadores. IT, Information Technology, a tecnologia da informação. O inglês é uma ferramenta muito necessária por causa dos termos e procedimentos globalizados. Não dá para ficar traduzindo, tem expressões típicas da área que somente quem tem inglês consegue se virar. Tá na hora da galera de investir na língua. App, Web Developers. Bom, são os desenvolvedores da web, dos aplicativos. Bom, por si só, as ferramentas que usamos todos os dias bebem no inglês. E, claro, precisam de pessoas que conheçam a linguagem da informática e da língua inglesa. Aqui também entram os criadores dos games. Tem muito jovem aí ganhando uma grana considerável em dólar só criando games para a turma. Se liga, hein? Então, para entrarmos nessas áreas e outras, é necessário estudar, não tem outro jeito. E como qualquer outra coisa na vida, vale a pena você investir nisso. E que tal usar a tecnologia que você tem em mãos a seu favor? Você pode começar a estudar agora mesmo. Primeira coisa, vá nas configurações do seu smartphone e mude a língua para English. Não se preocupe, tá? Que os ícones são os mesmos. Feito isso, agora o seu smartphone já está em inglês. Welcome to English World on the palm of your hands. Isto é, bem-vindo ao mundo do inglês na palma de suas mãos. Calma, não é porque mudou para inglês que tudo agora fica mais fácil. Não, inglês exige estudo, disciplina, persistência. Ao aprender, você está adquirindo uma língua que caminhou um longo percurso para chegar até você, como pôde aprender em nossa aula. Que tal conhecer alguns sites que vão te auxiliar nessa aventura do conhecimento? Para você, uma sugestão, thefreedictionary.com. Uma plataforma para você pesquisar palavras. Lá tem muito recurso para você. O próximo, radio.garden. É muito bacana você conhecer rádio de todo o planeta.
Você passa o cursor e vai ouvindo rádio do mundo inteiro. Duolingo, muito conhecido pela galera. É um site gratuito, também tem um aplicativo. Aprende bastante com o Duolingo. Este aqui é muito bacana, é o British Council e é um dos meus favoritos. Um dos sites mais interativos que eu conheço. Tem inglês para kids e adults. Trabalha-se todas as habilidades da língua com atividades criativas. E tudo gratuito. E já na língua-alvo, ou seja, em inglês, desde o basicão até o intermediário. Site da BBC, tem uma parte lá que é educacional, bbc.com, Learn English. É muito interessante. Semelhante ao anterior, com foco em vídeos. Excelente. O Inglês na Ponta da Língua também é um site gratuito, com dicas preciosas e excelentes explicações e curiosidades em português. Se você gosta de podcasts, que são programas em áudio, temos para você algumas sugestões. Mas aqui temos um que agrega bastante, que é o Player.fm. E alguns youtubers são ótimos professores de inglês. Para você, algumas dicas. English in Brazil by Karina Fragoso. Cada vídeo que ela lança, ela coloca para você dicas excelentes no inglês. Cada aula dela vale a pena assistir. Também o Inglês na Ponta da Língua tem programas lá no YouTube. Vale a pena você conhecer. Small Advantages é um gringo, um americano, falando do inglês para brasileiros. São excelentes dicas e comparações com a língua portuguesa e língua inglesa. E para terminar, temos a Jennifer, o site dela, Jennifer ESL, e também como youtuber. Ela trabalha nisso desde 2007, ensinando inglês para todo mundo, de todas as idades, e é tudo gratuito. Então, alunos e alunas da EJA da Rede Municipal, hoje nós exploramos um assunto dos mais fascinantes. Falamos sobre tecnologia e trabalho. Visitamos o passado com a história da língua inglesa, como ela se formou para entender o panorama atual do inglês e como isso nos ajuda a abrir novos horizontes. Mesmo que você não vá usar o inglês em sua profissão, mas conhecer uma segunda língua só traz benefícios. Nos torna cidadãos do mundo. Acompanhem as atividades no portal Escola em Casa e use da sua escola. Thank you very much for your attention. Live long and prosper. Take care. Cuide-se.